pessoal, estamos de volta aqui com os nossos vídeos sobre o Microsoft Excel para cientistas e hoje a gente vai fazer a nossa primeira simulação de um fenômeno físico usando o Excel. Tá? Para isso eu escolhi um exemplo bastante simples, um exemplo que todos nós estamos acostumados no dia a dia, tá? Que é a evolução de um corpo em queda livre. Então, dado que eu pego, por exemplo, uma bolinha, levanto aqui numa determinada altura e solto, como é que esse corpo se desloca em função do tempo. Tá? Para quem já viu isso, né, para quem já estudou queda livre, para quem já estudou a cinemática do problema, tá? Vocês já sabem que a equação horária que descreve esse movimento, que é um movimento acelerado, né, é uma equação quadrática. Tá? Para quem já viu aqui alguns vídeos no próprio canal, né, de demonstração do experimento de queda livre, também já deve ter visto isso. Né? Mas hoje o que a gente vai fazer é aprender como é que a gente gera um conjunto de dados a partir de um modelo físico. Tá? Então, se eu quisesse representar essa queda livre ou esse fenômeno físico, como é que eu faria no Excel? Tá certo? Então, vamos lá, vamos direto aqui às nossas planilhas. Então, tá aqui. Eu vou começar seguindo a organização que eu venho descrevendo para vocês. Tá? Então, eu vou deixar aqui a coluna A depois para que a gente represente determinadas variáveis que vão ser utilizadas na nossa simulação. Vou começar aqui na coluna B, tá? E na coluna B eu vou definir o tempo, né, em segundos, tá? E na coluna C eu vou colocar aqui a posição em metros, tá certo? Desse objeto. Isso é o que eu quero saber, como é que a posição em função do tempo evolui, né, no caso em que eu tenho um objeto caindo sobre a ação da força gravitacional, tá certo? Outras variáveis que eu vou precisar, eu já vou definir aqui na coluna A, né? Então, se a gente olhar para a equação horária de movimento de um objeto em queda livre, tá? A posição em função do tempo é dada pela posição inicial, mais a velocidade inicial desse corpo vezes o tempo, mais a aceleração desse corpo dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Essa é a equação horária que descreve o nosso movimento. É esse movimento que a gente pretende descrever aqui, ou simular aqui, utilizando o nosso software de planilhas. Então, o que eu preciso colocar aqui são duas variáveis, basicamente. O S0, tá? Também em metros, tá? E o V0, que é a velocidade inicial, tá? Ou a velocidade no momento em que eu começo a minha medida, tá? Que a gente mede em metros por segundo. Tá certo? Para simplificar o início do nosso problema, eu vou definir que esse nosso objeto está lá numa altura H e eu vou chamar aquela altura H de posição 0. Tá certo? Então, meu S0, por uma questão só de simplicidade, vai ser 0. Mesma coisa para o V0. Eu vou admitir que o meu objeto, no momento em que ele inicia o movimento, ele está em repouso. Tá? Então, o V0 também é 0. Tá certo? O que agora eu tenho que fazer para começar a minha simulação? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir qual é o intervalo de tempo que eu vou utilizar para observar o meu fenômeno. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, né, começando um tempo t igual a 0, tá? E vou definir que eu quero ver isso até 5 segundos. Mas eu quero ver isso até 5 segundos, mas eu quero ver em passos de 1/4 de segundo. Então, eu vou colocar aqui ponto 25 segundos, ponto 5, ponto 75, 1 e assim por diante. Tá? A gente já vai usar aqui uma funcionalidade que a gente já aprendeu, né, do Excel. Eu não vou ficar digitando todos aqui, porque senão eu teria que digitar aí aproximadamente 20 números, né? Não é isso que eu quero. Tá? Vou simplesmente selecionar aqui e arrastar e o Excel faz para mim aquilo que eu preciso,
que é preencher aqui todas as minhas colunas, tá, com valores cujo intervalo para o anterior seja 0,25, tá certo? Muito bem, feito isso, agora eu já tenho o meu intervalo de tempo, né, definido, 0 a 5 segundos. Eu vou olhar para o meu objeto em pontos específicos cujo intervalo entre ele e o anterior é 0,25 segundos. Né? Eu vou assumir que o meu objeto parte de uma posição inicial S0 igual a 0 e que ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. Tá certo? Como é que eu calculo agora a posição em função do tempo? Bom, eu já sei qual é a descrição, né? Eu já sei qual é o meu modelo físico, né? Eu já mencionei aqui para vocês qual é a equação horária. Tá? O que eu tenho que fazer aqui agora é simplesmente dizer para o Excel calcular isso. Né? Então, já que ele tem que calcular, a gente tem que começar aqui a nossa atribuição com um sinal de igual. Né? E a primeira coisa que a gente tem que adicionar aqui no nosso modelo é a posição inicial. Né? Então, lembrando que a posição em função do tempo é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá certo? Então, vamos lá. Igual a posição inicial. A posição inicial está representada na célula A3. Tá? Então, aqui, célula A, na linha 3. Tá? Então, eu vou colocar aqui igual a A3. Mas como depois eu vou arrastar para ele calcular para todos os tempos, o A3 ele não pode incrementar, ele tem que manter fixo. Então, como a gente já viu, né, nos vídeos anteriores, para manter o A3 fixo eu vou usar o símbolo de dólar, tá? De tal maneira que ele não vai mudar ao longo das linhas, né, no momento em que eu arrastar a minha equação, ele não vai mudar o A3, porque agora ele está fixo. Tá? Então é o S0 mais o V0 vezes o tempo. O V0 ele também não pode incrementar, então eu também vou usar o símbolo de dólar. Tá? Então dólar a dólar 6, né, que é o meu V0. Tá? Isso aqui vezes o tempo. O tempo, sim, eu quero que conforme eu evoluo ali na minha equação, ele evolua no tempo. Então eu vou simplesmente colocar aqui igual a B2, tá? 100 dólares, tá? Para quando eu arrastar, ele vai incrementar B3, B4, B5 e assim por diante. Né? Mais o que? Mais a minha aceleração dividido por 2. Tá? Então eu vou colocar aqui entre parênteses, né? A minha aceleração, a gente vai assumir que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é uma boa aproximação, tá? Para a aceleração da gravidade. Então isso aqui dividido por 2, aí fecho o meu parênteses aqui para ele realizar essa operação primeiro, vezes o quê? Vezes o tempo ao quadrado. O tempo está na célula B2, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês algo que eu ainda não tinha mostrado, como é que a gente calcula a potência de um determinado número no Excel. Tá? A sintaxe para potência é simples, né? É um circunflexo, tá? E a potência que você pretende utilizar. Então está aqui mostrado, né? B2, esse circunflexo aqui é o elevado a 2. Tá certo? Muito bem. Então aqui está a nossa equação. S0, representado pelo A3, não vai incrementar, mais um V0, representado pelo A6, que também não vai incrementar, vezes o tempo, está em B2, mais a aceleração, 9,8, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado, vezes B2 ao quadrado. Se eu der um Enter aqui, tá? Para esse caso, dá 0, porque o S0 é 0 e os tempos sendo 0 dá uma multiplicação por 0. Tá? E se eu agora vier aqui e arrastar até lá embaixo, ele vai calcular a posição, tá? Em função do tempo que eu estou marcando aqui. Tudo bem? Muito bem. Que cara tem isso? Bom, vamos lá de novo utilizar algo que a gente já viu aqui nos vídeos. Né? Vamos fazer um gráfico para a gente poder visualizar. Então eu seleciono aqui as duas colunas, venho aqui na aba Inserir e seleciono aqui um gráfico de dispersão.
E o que ele está fazendo aqui é colocando o tempo de 0 a 5 segundos aqui no eixo horizontal e está colocando a posição aqui no eixo vertical. Tá certo? Se a gente quisesse deixar esse gráfico aqui mais apresentável, como a gente já fez outra vez, o mínimo que a gente tem que fazer é colocar aqui o título dos eixos, né, para que a gente possa representar e deixar claro o que a gente está colocando aqui. Então eu vou colocar aqui o tempo em segundos, certo? E aqui eu vou colocar a posição em metros. Beleza? Esse título aqui a gente não precisa, a gente pode dar uma limpada aqui no gráfico e está aí a posição em função do tempo de um corpo que está simplesmente caindo sob a aceleração da gravidade. Simples, tá? Mas bastante intuitivo, porque agora você consegue ver como é que a posição em função do tempo evolui. Tá? Mais para frente a gente vai discutir um pouquinho como extrair parâmetros, porque essa curva aqui inclusive serve para que a gente possa determinar a aceleração da gravidade. Isso a gente vai ver aí nos vídeos mais adiante, tá certo? A última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês agora é o seguinte: será que isso que eu acabei de fazer aqui, né, se parece com algo, pelo menos, né, se eu fizer uma medida real? Tá? Então, eu separei aqui, né, na planilha 2, um conjunto de dados, né, que foi medido num experimento que foi mostrado aqui no canal. Então, se vocês olharem lá o experimento de queda livre, que já está disponível aí para que vocês vejam como foi feito, tá? Vocês vão ver que aquele conjunto de dados que foi gerado de uma medida real, tá, tem exatamente esse mesmo comportamento aqui, né? Aqui a gente até adicionou uma linha de tendência e fez a determinação dos parâmetros utilizando uma equação quadrática. Tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui, né, no nosso caso, tá? Clicando com o botão direito aqui sobre os dados, né, eu posso adicionar uma linha de tendência. Isso a gente já tinha feito no caso de uma reta, tá? Que tinha funcionado bem. Aqui aparentemente não funciona muito bem, mas é claro, eu não estou fazendo a coisa certa, porque eu estou pedindo para adicionar uma linha de tendência linear, quando na verdade a minha relação não é linear, tá? Então eu posso simplesmente vir aqui e mudar para polinomial de ordem 2. É o que a gente tem, um polinômio de ordem 2, que é um polinômio que vai até a potência 2, no caso t². E quando a gente olha aqui para o nosso polinômio de ordem 2, a gente vê que de fato essa função representa aquilo que a gente estava imaginando lá no início. Se eu vier aqui embaixo e pedir para exibir a equação no gráfico, está aqui a nossa equação. Tá? Então, o que ele está estimando a partir de métodos de ajuste, né, é o valor aqui 4,9 vezes o que está aqui no eixo x², mais 2 vezes 10 a menos 13. 10 a menos 13 é a precisão do Excel, então isso daqui é virtualmente zero, como a gente efetivamente simulou. A gente colocou aqui S0 igual a zero, então não aparece nada aqui no termo livre, né? O V0 é zero, ele está dando 10 a menos 13, que é virtualmente zero, e o nosso termo que multiplica o t², né, que é a aceleração dividido por 2, 9,8 dividido por 2, ele está dizendo que é 4,9, que é exatamente o que a gente simulou. Tá? Por que eu gosto de parametrizar isso? Porque se agora eu quisesse mudar a nossa simulação e dizer que a posição inicial não era mais 0, mas era assim, sei lá, 10 metros, tá? Eu posso simplesmente vir aqui, mudar, e o Excel vai utilizar da recomputação inteligente, que a gente já tinha mencionado, e refazer os cálculos e refazer o gráfico, além, obviamente, do fit. Então, se eu simplesmente alterar aqui para 10 e der um Enter, tá lá, o nosso gráfico agora está deslocado aqui, ó, ele não está mais em 0, ele já está marcando aqui em 10, a curva já está ajustada e a equação que ele está me retornando aqui agora já tem um termo livre aqui, ó, igual a 10, tá certo?
A mesma coisa eu posso fazer para a velocidade, então eu posso dizer que o meu objeto no início do movimento não estava parado, que ele já estava se deslocando com uma velocidade, por exemplo, de 5 metros por segundo. Então se eu trocar aqui o 0 por 5, está lá, ele recalculou aqui a minha curva, já atualizou, tá? E a equação que ele está me retornando aqui agora é justamente uma equação que mostra que a velocidade inicial é 5 metros por segundo. Tá certo? Mais para frente a gente vai mencionar um pouquinho como utilizar essa informação aqui para extrair parâmetros físicos a partir de medidas indiretas. Tá certo? Mas já dá para ter uma ideia, né? Se você olha aqui, você já vê que esses parâmetros eles estão relacionados a medidas do meu sistema físico. Bom, gente, é assim que a gente começa a brincar com o Excel para fazer simulações e espero que agora as coisas comecem a fazer um pouquinho mais de sentido em termos do potencial que de fato essa ferramenta tem no que se refere à utilização para cientistas. Por hoje é isso, obrigado e até a próxima.